Glória a Deus. Salve o Senhor, papai do Senhor. Glória a Deus. Livro dos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo de número 12. Pelo que também de esse já acontecido, descenderam tantos em multidões como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Quando falamos de fé, no livro dos Hebreus, capítulo 11, falamos do começo ao final de todos os profetas que Deus usou na terra. Quando olhamos para Noé, quando Deus fala com Noé para construir a arca, Noé temeu. E mesmo sem ver aquilo que ainda iria acontecer, foi lá e obedeceu. Aleluia. Fez o que Deus mandou. Nós vemos Abraão como nosso bom testemunho, nosso pai patriarca na fé. Quando Deus, no capítulo de Gênesis, capítulo 12 de Gênesis, fala para Abraão, que ainda não era Abraão seu nome, Abrão. Fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, mesmo sem ver a terra, obedeceu a Deus, creu na palavra que Deus tinha falado a ele e acreditou que aquele que o chamou e o mandou sair da sua terra era maior para cumprir aquilo que era determinado a ele. Mas também vemos Moisés. Aleluia. Quando Deus chama para libertar o povo, nós vemos também um testemunho, como foi falado aqui de Jó. Jó, na terra de Uz, dos caldeus, tinha um bom testemunho, a ponto de o próprio Deus mesmo dizer: não há ninguém na terra como ele. É um homem obediente, temente, se desvia do mal, e acreditava que antes mesmo dos filhos deles pecaram, ele ia lá e oferecer sacrifício a Deus, e crendo que Deus ia aceitar aquele sacrifício e ia perdoar os pecados dos seus filhos. Quando falamos de fé, falamos daquilo que os nossos olhos não veem, mas que precisamos acreditar, e temos que acreditar, porque como lemos agora no livro de Hebreus, que é necessário que aquele que o busca creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando falamos de fé, não deixamos de falar de Abraão. Abraão obedece a Deus e sai da tua terra, do meio da tua parentela, antes mesmo de Abraão sair da sua terra. Conhecemos o seu pai, e a Bíblia cita, mas não conta a história dele.
O pai de Abraão era Terá. E aí Deus disse a Abraão para sair da sua terra, no meio da sua parentela. Antes disso, Terá morre. Terá morre. Quando Deus vê que o pai de Abraão morre, Deus chama Abraão e fala para ele sair do meio da sua parentela. Creio eu que quando ele estava com Terá, por ter um filho, que ali seria o pai de nações, o pai de multidões, foi também abençoado. Então Abraão e Terá, muitas das vezes a Bíblia não fala, mas creio eu e conjecturo eu que era um próspero, era um rico, tinha muitos bens, tinha muitas fazendas. Quando Terá morre, Abraão está rico, está prosperando. E é o momento que Deus chega e fala: sai do meio da tua parentela, larga tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí está o difícil. Muitas das vezes Abraão já tinha muitos bens, conquistado muitas coisas na terra de Uz dos caldeus. Deus manda ele sair do meio da terra de Uz dos caldeus e do meio da tua parentela. Deus disse para Abraão sair do meio da terra e da parentela. Deus disse para Abraão sair do meio da terra e da do quê? A igreja, com atenção em mim, por favor, olha para mim. Deus disse para Abraão sair do meio da terra e do meio da... É por que Deus falou para ele sair do meio da terra que ele estava, do meio da parentela que ele estava, e ele vai levar junto consigo Ló. Se Ló era seu sobrinho, filho do seu irmão. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. E Abraão leva quem consigo? Seu sobrinho Ló. Deus não tinha mandado Abraão deixar os seus parentes, mas Abraão leva consigo Ló. Porque tem momentos e tem vezes que a gente tentamos investir naquilo que a gente sabemos que lá na frente não vai dar certo. E mesmo assim, queremos ajudar essas pessoas. E mesmo assim, queremos investir nessas pessoas. Muitas das vezes Deus está mostrando que não vai dar certo. Por quê? Porque a palavra é do meio da tua parentela. Parente, creio eu, que depois que você casa com a sua família, constitui sua família, parente é aqueles seus tios, seus avós, seus primos. A sua família você vai constituir, vai crescer com ela agora. Você vai formar ela. Então Abraão leva Ló consigo. E nós sabemos que lá no começo deu certo, mas não acabou bem. Por quê? Porque chega um momento que quando andamos com quem é abençoado, também somos abençoados juntamente com ele. Agora, se você anda com quem só bebe cabisbaixo, só bebe com dificuldade, só bebe com problema, você acaba levando os problemas dele consigo. E dois problemáticos não dá certo. Dois problemáticos não dá certo. Se você anda com quem não prospera, você vai ficar caminhar juntamente e não prosperar juntamente com ele. Agora, se você anda com um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, você vai se tornar cheio do Espírito Santo. Se você anda com um homem abençoado, você vai se tornar abençoado. Por quê? Porque você está andando com quem tem sabedoria de buscar aquilo que é certo. Abraão foi abençoado juntamente com Ló, foi abençoado juntamente com Abraão. Porém, vai chegar um momento que seus pastores têm contenda entre um e o outro, a ponto de crer eu que Abraão tentou resolver aquilo, mas não deu certo. Então chega um momento que Abraão chega até lá e fala: se você vai escolher ir pela esquerda, eu vou pela direita. E se a direita escolher, eu vou pela esquerda. Abraão tinha visão espiritual. Abraão tinha uma promessa carregada consigo. Então Abraão dá a oportunidade de Ló escolher o lugar que ele queria ir. Então ele vai olhar para as campinas, uma cidade perto, antes de se tornar Sodoma e Gomorra, vê a visão muito linda, e ele escolhe ir para tal lugar. E Ló e Abraão seguem pelo lugar que foi determinado, a qual, creio eu, que muitas das vezes Ló escolheu a direita, o Ló escolheu a esquerda e Abraão escolheu a direita. Então eles se dividem.
E a promessa está carregada com quem? Com Abraão, porque Deus disse que faria ele pai de nações, pai de multidões. Então Abraão, mesmo sendo separado do seu sobrinho, ainda continua crescendo, ainda continua prosperando, ainda continua acreditando. Por quê? Porque Abraão não precisava ver para acreditar, ele acreditava mesmo sem ver. Aleluia. Porque primeiro a gente acreditamos, depois recebemos, mas que pessoa é igual a Tomé. Primeiro receber para depois acreditar. E Jesus diz aos seus discípulos: bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Oh, glória. Então a fé é o fim e fundamento das coisas que se não vê e das coisas que se esperam. De forma que aquele que não tem fé é impossível agradar a Deus. Então o testemunho aqui de quando Abraão leva junto consigo seu sobrinho e não dá certo, ele se separa. Seu sobrinho olhou para um lugar muito bonito às vistas, porém Abraão creu que olhou para o meio do nada, mas creu que ali poderia acontecer tudo. Por quê? Porque os que os olhos veem muitas das vezes é o que agrada a carne, mas o que o Espírito Santo te vivifica e te mostra, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, o que vai acontecer lá na frente. É melhor esperar e acreditar do que quebrar a cara daquilo que você está vendo e muitas das vezes sabendo que não vai dar certo. Não dá certo os dois. Abraão segue seu caminho, a sua direção, esperando Deus dar a palavra. Logo depois vai para Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que o final é triste daquela família. Mas não é disso que eu quero falar aqui. Eu quero falar a respeito da fé. Mas mesmo assim, eu quero citar, antes de começar a falar aquilo que eu tenho para falar nessa noite da parte do Senhor, é que Ló olhou aquilo que era agradável aos seus olhos, aquilo que era agradável ao seu coração, e não muitas das vezes pensou na sua família. Por quê? Porque a cidade de Sodoma e Gomorra, antes de ser destruída, era um lugar de idolatria, era um lugar de prostituição, era um lugar onde só havia ímpios. Porque quando colocamos nossos familiares, nossos parentelas, nossos filhos, no meio de gente que não conhece e não tem temor a Deus, em vez de ele vir para Deus, ele vai para o mundo. Por quê? Porque se não tem conselho de quem é de Deus, tem conselho de quem é do mundo. E se Deus não te colocar nos caminhos dele quando você aceita ele e afastar aquela amizade de você, se a amizade não se afastar de você, a amizade afasta você de Deus. Se a amizade não vem para te levar mais perto de Deus, ela vem para te afastar mais de Deus. Então aquilo que não me leva para um nível mais alto de espiritualidade com Deus não serve para mim. Por quê? Porque vai me atrapalhar lá na frente a buscar aquilo que foi prometido e foi determinado. Então, se não te leva mais perto de Deus, afaste-se dele. Por quê? Porque se não está te levando para perto de Deus, vai te afastar de perto de Deus. Então Ló teve sua família destruída em Sodoma e Gomorra, a ponto de sua mulher, muitas das vezes ligada aqui com os desejos da carne, ligada naquela cidade, seu coração ligado na beleza do mundo, na beleza da natureza, nas coisas carnais, não conseguiu tirar Sodoma e Gomorra de força dela. E o que aconteceu? Foi destruído juntamente com Sodoma e Gomorra, virou um escaldo de saco. Ló ainda com as suas filhas vai para as cavernas, uma caverna bem próxima dali, e a Bíblia diz que suas filhas, com medo de não ter filhos, vão enveredar o pai, e ali cada uma das duas tem um relacionamento proibido, e nas duas cidades que se encontram em guerra até hoje, duas nações, através do fruto e do relacionamento proibido, somente uma escolha mal pode resultar em um futuro mal.
Cuidado com as escolhas que você deve tomando hoje, porque pode resultar em perda no dia de amanhã. Porque muitas das vezes, quando pensamos em pecar, o momento de pecado, ali você está, o seu prazer está bom. Mas através desse pecado, vem uma consequência. E a consequência não é boa. Então o problema não é pecar, pastor. O problema é o que vem através do pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E João disse aquele que disse: não tem pecado é mentiroso. Então todos nós pecamos todos os dias, mas tem diferença de permanecer no erro que você está pecando. Meu Deus, é verdade. A diferença de você querer todos os dias mudar, se tornar uma nova pessoa, matar o velho eu e servir a Deus com sinceridade. Então, nós sabemos o resultado que Ló tomou e Abraão por ter sua promessa e ainda ficar focado naquilo que Deus tinha prometido, continuou andando, continuou buscando, continuou sacrificando, continuou fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Ele deixou de ser próspero? Não, continuou mais ainda sendo próspero. Por quê? Porque quem luta com Deus e é abençoado com Deus, ele pode aparecer hoje com tudo e amanhã não ter nada, mas depois de amanhã ele está com tudo em dobro. Porque quem dá é Deus, quem toma também é Deus. E agora você diz: me prove isso. Deus deixou que o diabo roubasse tudo de Jó, roubou. Depois Deus duplicou tudo que Jó tinha. Ele recebeu 2 vezes mais do que ele tinha. Então Deus duplicou os bens que Jó tinha na vida dele. Então, quando começamos a caminhar com Cristo, toda a atenção é pouca, aqui eu quero focar. Todo aquele que começa ou levanta a sua mão no dia do apelo, no dia que ele resolve mudar de vida, no dia que talvez ele nem estava pensando em aceitar Jesus, ele vem num culto como esse muitas das vezes, ouve a palavra e o pastor faz o apelo. Quem aqui quer aceitar Jesus Cristo como um salvador da tua vida? E ele vai lá e levanta a sua mão. Eu quero aceitar esse Jesus como um salvador da minha vida. Naquele momento, nunca conheceu Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, ali já é ativada a fé. Então, quando você vem para Cristo, naturalmente já é ativada a fé em você, porque aí você vai começar a praticar ela. Então, quando a fé é ativada naquele que levanta a mão e está no seu primeiro amor andando com Cristo, ele começa a crer de uma forma tão sobrenatural, que a todo momento ele quer estar na igreja, que a todo momento ele quer estar ali buscando em comunhão com os irmãos. Mas muitas das vezes fazemos como a igreja de Efésios, que, se eu não me engano, foi a que perdeu o primeiro amor, aonde Deus diz: volte ao primeiro amor, pratique as primeiras obras, porque não brevemente virei a ti e tirarei de ti o teu castigo. Então, quando aquela pessoa resolve caminhar com Cristo, ela começa a brotar uma raiz no coração dela. E qual é essa raiz? A fé dela começa a crescer, ela começa a acreditar nas coisas, e as coisas vão acontecer. Porém, eu quero dizer para você: não deixe que o primeiro amor morra, porque não existe isso, que é a mentira do diabo. Ah, ela está no primeiro amor. Não, o primeiro amor tem que continuar até hoje. Não existe esse negócio de ela estar no primeiro amor, o primeiro amor já passou. Não, o primeiro amor tem que estar na tua vida todos os dias. O primeiro amor tem que estar nos seus caminhos todos os dias. Aleluia. O primeiro amor tem que prevalecer na sua vida todos os dias. Porque quando olhamos para a igreja de Efésios, Deus elogia ela e fala que as obras delas é melhor que as primeiras. É uma igreja que tem uma obra maravilhosa, então, porque Deus está falando para João, Jesus está falando para João. As suas obras são melhores que as primeiras. Mas tem um contra ti que deixaste a tua primeira caridade.
o teu primeiro amor. Olha, não é tão sério você pensar que o primeiro amor é só naquele momento que você aceitou Jesus. Não, o primeiro amor prevalece até a vida dele. Aleluia. Então a fé foi ativada no seu coração, você tem que botar ela em prática. E quão difícil é botar a fé em prática nos dias que nós vivemos. E aqui eu já quero finalizar. Aquele que pede a Deus, não crendo nas coisas que ele faz e que ele vai fazer, muitas das vezes está orando, está pedindo, mas no seu coração, na sua mente está crendo que é impossível de acontecer aquilo. A Bíblia diz, Tiago diz, que ela está de uma parte para a outra. Mesma coisa que entrar no ouvido e sair no outro. Por quê? Porque o que adianta clamar, o que adianta buscar, o que adianta pedir, se você não crê que vai acontecer. Então todo aquele que pede, recebe. E Jesus disse que não recebe porque pedis mal. Então muitas das vezes você não recebeu aquilo que ainda você queria ou que você pediu a Deus, é porque está pedindo da maneira errada, do jeito errado. E a Bíblia diz que tem a maneira certa de pedir. Quando nós vemos o livro de Mateus, capítulo 11, as palavras de Jesus ainda. Jesus tem um bate-papo com os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus despede os discípulos para evangelizar. No capítulo 11 de Mateus. E João está no cárcere. E a Bíblia diz que João mandou 2 dos seus discípulos ir até Jesus. E ele diz, vai até Jesus, pergunta se ele é mesmo o Cristo ou esperamos outro. Jesus dá uma resposta para os discípulos de João. Fala para João. Não diz a Bíblia, mas conjecturo eu, que quando ele duvida, os cegos veem, os coxos andam, e quando João duvida, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho da salvação. Jesus dá uma resposta para João. Fala para ele que os coxos andam, os cegos veem, os mudos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado a palavra de Deus. Porque enquanto tu duvida daquilo que Deus está fazendo na tua vida, tem gente que está crendo e está acontecendo. Então Deus dá uma resposta até João. E a sua resposta, João Batista. E quando João ouve aquilo dos seus discípulos, ele fala, verdadeiramente esse é o Cristo, o Filho de Deus que está na terra. Então a fé, quando ela é ativada, ela não tem que ser duvidosa, mas porque você acredita naquilo que Deus falou. Glória a Deus. E quando lemos o livro de Hebreus, vemos que todos aqueles que receberam a promessa não foram concretizados e concluídos todas elas. Por quê? Porque eles receberam e muitas promessas, principalmente Abraão. Deus disse para Abraão, vou te fazer pai de nações. Abraão morreu sem ver a nação que Deus fazeria ele pai, mas recebeu o seu filho Isaac, que foi o filho da promessa. Quando Deus disse que ainda nos seus 75 anos, quando Deus o chamou, ele esperou 25 anos para receber a promessa. Se coloque de pé nessa noite. Abraão esperou 25 anos para receber o seu filho Isaac. E tem gente que Deus falou hoje, ela já quer receber amanhã a promessa. E a promessa não funciona da forma que, da maneira que você quer. Primeiro Deus te prepara para receber. E mesmo que você preparado, Ele ainda tem a data certa para te entregar aquilo que Ele falou. Então se Deus falou, vai acontecer. A fé não é fingida, não é duvidosa, ela tem que ser de todo o seu coração. Não adianta crer somente como Tomé. Primeiro tem que ver, mas depois eu vou ver. Abraão saiu da tua terra, porque ele viu que não precisava dele ver para quê? Ele precisava crer primeiro para depois ele ver o que Deus vai fazer. Primeiro você crê e depois você vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Que nós não venhamos ser crentes somente de momento, de oportunidades, de campanhas,
Porque a verdade é que Abraão sacrificava todos os dias. Então temos que nos sacrificar todos os dias. Abraão sacrificava todos os dias a Deus. Deus conversava todos os dias com Abraão. Então temos que sacrificar todos os dias. Não adianta nós estarmos aqui só no dia de quinta. Não adianta nós buscarmos só no dia de quinta. Oh, Jesus, fala assim, Jesus. Não adianta nós queremos receber só no dia de quinta. Porque um alimento mal mastigado tem uma má digestão. Mas um alimento bem mastigado, temos uma boa condução, um bom alimento, um bom fortalecimento. Aleluia. Então, se eu estou aqui na quinta, no sábado eu estou aqui de novo, porque eu não posso deixar de buscar, porque senão a Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Se a Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela não está me dando uma desculpa para errar. Ela está me dando um alerta para buscar mais ainda. O meu Espírito está pronto, mas minha carne é fraca, então eu tenho que buscar todos os dias, porque senão a minha carne me desfalece. Senão eu buscar somente no dia que eu quiser, a minha carne morre. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus está te dando um alerta. Então busque, por quê? Porque o Espírito já está pronto. Mas a nossa carne é o que? Ela é fraca. Então eu preciso de orar todos os dias. Eu preciso de jejuar todos os dias. Eu preciso de renovar a minha aliança com Deus. Todos os dias eu preciso de crer naquilo que Ele me falou que ia fazer. Todos os dias. Por quê? Porque aquele que te prometeu, Ele garante, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou que Ele ia fazer na tua vida. Se não aconteceu hoje, tem um momento certo para acontecer. Abraão esperou 25 anos para receber o filho da promessa. Você que muitas das vezes não tem 10 anos que Deus te fez uma promessa e já quer receber. Não, é no momento que Ele quer, é na hora que Ele quer. Agora, se queremos receber só um dia e deixar os outros dias passar, como se diz muito, batidos, não adianta. Por quê? Porque a Bíblia diz que não, você não pode adorar dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Então eu não posso ser dividido, porque a Bíblia mesmo diz que reino dividido não subsiste. Então nós somos de Cristo. Obrigado. E de ninguém mais. Aleluia. Não tem como hoje eu estar aqui glorificando e exaltando Ele, e quando sair daqui fazer de conta que nada aqui aconteceu e voltar para a mesma vida que eu vim. Não. O teu culto começa a partir do momento que você levanta. Se às 4 o seu culto começou às 4. Se às 5 o seu culto começou às 5. Se às 6 da manhã o seu culto começou. Então aqui você só espalha aquilo que você foi cheio lá fora. Porque todos os dias temos que se encher de Deus. Nós se enchemos para se ajudar com os irmãos e um ali desfrutar do outro aquilo que foi recebido. É como no dia do Pentecostes, estavam todos reunidos. Aleluia! E naquele momento, a Bíblia diz que veio o Espírito e todos foram cheios. Oh, glória! Aguarde em Jerusalém, porque o dono da promessa está chegando aí. E tudo aquilo que foi falado que ia se cumprir na sua vida vai cumprir. Eu creio. Deus está esperando o momento de você se decidir se é de Cristo ou é do mundo. Se é de Cristo ou se é do mundo. Se vai crer ou se vai ficar duvidando ainda no seu coração, pedindo com a boca e duvidando em sua mente e em seu coração daquilo que Ele falou que ia te fazer. Então não veja para quê. Você não está vendo. Creia sem ver. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Aleluia!